Olá pessoal, estamos aqui novamente para falar de coisa boa, falar de perfume, falar de aromatizador, falar aí também de aumentar as vendas do seu perfume, do seu aromatizador. Meu nome é Juliana e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês 5 dicas para você aumentar a venda dos seus perfumes artesanais ou dos seus aromatizadores. Se você trabalhar com saboaria artesanal também, para aumentar a venda dos seus sabonetes, da sua saboaria, enfim. Você que gosta de trabalhar com cosméticos artesanais, que quer empreender, que quer começar um negócio, né, aos poucos. Hoje eu tô aqui para te ajudar com essas 5 dicas. E essas 5 dicas são dicas que eu sempre usei nos meus atendimentos. Não é algo que eu vou te falar aqui, que eu peguei na internet, tô aqui te trazendo. Não, são dicas que eu sempre fiz. E como eu aprendi essas coisas? Algumas dessas dicas eu aprendi em treinamentos e coloquei em prática, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade. Você vê alguém falar de alguma dica e tal, mas você acha que, eu não sei se isso dá certo, não me sinto confortável de fazer, e você tem a dificuldade de colocar aquilo em prática. E isso te impede, às vezes, de ter um resultado melhor, um resultado positivo. Mas eu ouvi muitas coisas nesses 17 anos aí trabalhando com perfumaria, ouvi e coloquei em prática. E outras dicas dessas que eu vou compartilhar aqui, são coisas que eu fui sentindo nos meus atendimentos com os clientes, no dia a dia trabalhando, atendendo muitos clientes aí por dia, eu fui sentindo que dava certo e fui colocando em prática também. E eu sugiro que você faça isso. Coloque as dicas que eu vou te passar em prática, mas também você vai aprendendo com o seu jeito, com a sua maneira, aquilo que melhor se adapta a você, ok? Combinado? Então, vamos lá começar a falar das 5 dicas para aumentar as vendas dos seus perfumes artesanais, aromatizadores, seja esses perfume para ambiente, perfume para carro, perfume aromatizador difusor, perfume de marketing olfativo, seja esse perfume para uso pessoal, seja esse perfume lembrancinhas, brindes corporativos, enfim, qualquer que seja o tipo de aroma artesanal que você produza um produto, eu vou te passar aqui 5 dicas que sempre deram certo para mim, ok? A primeira dica é: conduza a venda. Aprenda a conduzir a venda. E por que eu falo isso? Muitas vezes o cliente chega, e aqui eu tô falando do atendimento tanto presencial ou um atendimento online, né? Às vezes o cliente chega, fala para você que quer conhecer um perfume, quer conhecer uma fragrância, ou que ficou interessado em algo, e você não tem assunto, não sabe conduzir aquele diálogo, conduzir aquela conversa. E o que eu te digo, aprenda a conduzir a venda. E uma dica para você conduzir a venda é: aprenda a fazer as perguntas, faça as perguntas, ok? Vocês já prestaram atenção quando tem um programa de televisão e você assiste e o apresentador tá ali conversando com alguém? Geralmente quem faz a pergunta? Não é o apresentador, né? O entrevistador, ele não faz as perguntas, não é ele que conduz a situação. E na venda não é diferente, você tem que aprender a conduzir a situação. Você tem que aprender a fazer as perguntas. Quem faz as perguntas é quem está no domínio da situação. Então, aprenda a fazer perguntas para conduzir a venda. Às vezes o cliente te pede ali, eu quero sentir tal fragrância. Ou ele fala, eu gosto do perfume fulano de tal, um perfume amadeirado. E o cliente fala isso e você começa ali mostrar um monte de fragrância de perfume amadeirado e não sabe o que dizer. Então, aprenda a desenvolver, a desenrolar isso. Sugestões que eu dou para você, por exemplo,
cliente chegou para você, às vezes ele fala assim, eu queria ver um perfume para mim. Pergunte para ele, que tipo de perfume você gosta? Você gosta de um perfume amadeirado ou um perfume mais suave? Muitas vezes eu falo até assim, você gosta de um perfume mais forte ou mais suave? Numa linguagem simples para o cliente entender. E ali ele vai me falar. São perguntas fáceis dele responder. Eu gosto um pouquinho mais forte. Eu gosto mais suave. Um perfume amadeirado, você gosta mais? Ou você gosta, se for uma mulher, um perfume mais doce? Né? Faça essas perguntas. A partir de uma primeira pergunta dessa, o que eu faço? Se ele falou para mim que gosta de um perfume mais forte, né? Uma pergunta simples para o cliente, eu vou lá e mostro para ele fragrâncias amadeiradas, porque as fragrâncias amadeiradas, elas tendem a fixar mais, por serem notas olfativas pesadas, e geralmente quando o cliente fala isso, gosta de perfume mais forte, é porque ele quer algo que fique mais tempo na pele dele. Então eu parto para as amadeiradas e mostro para ele. Às vezes o cliente ele nem sabe muito bem do que ele gosta. Já aconteceu de cliente falar assim para mim, eu gosto de perfume mais forte. Aí eu mostro fragrância amadeirada para ele e falo, nossa, isso daqui não dá para usar. Que perfume forte, não consigo usar. Aí eu pego uma mais suave, vou lá para as famílias cítricas, para as famílias aquáticas, né, perfumes mais leves, aí ele fala, não, esse daqui eu gostei. Então, ele nem sabe o que ele gosta, às vezes, e você vai saber como? Descobrindo, perguntando, entendeu? Pergunte para ele, qual foi o último perfume que você tá usando? Quais são os perfumes que você gosta de usar, geralmente? Pergunte isso para ele, porque se você conhecer as famílias olfativas do perfume, vamos supor que ele fale uma marca brasileira, do Boticário. Se ele falar assim, eu gosto de usar ou estava usando agora por último o Malbec. Se ele falar isso, você já sabe, Malbec, perfume amadeirado. Então você já sabe o que mostrar para ele, né? Então pergunte para ele. Muitas vezes é um presente, pergunte para ele qual a ocasião, né? É um presente de aniversário de casamento? É um presente para sua mãe, para sua filha? Às vezes o cliente chega só falando assim, eu quero comprar um perfume para mulher, é um presente, mas ele não fala qual a ocasião. Você concorda comigo que é muito diferente você mostrar, falar assim para você, o cliente, é um perfume para mulher, um presente. É diferente a fragrância que ele compraria para a mãe dele, que ele compraria para a esposa ou namorada e que ele compraria para uma filha de 10 anos? São fragrâncias totalmente diferentes, ok? Então vamos supor, é um presente. Para quem é o presente? É para sua mãe, é para sua namorada, para sua esposa, né? Fala assim, não querendo ser indelicado, mas você poderia falar mais ou menos a faixa de idade que a pessoa tem? Por que eu falo isso também? Porque as pessoas, quanto mais idosas são, a gente tende a perder aí a visão, o olfato, Oi, gente do céu, a visão, o olfato, a audição. Essa foi boa. A gente tende a perder, né? Com o passar dos anos, a gente vai perdendo um pouquinho da visão, do olfato, da audição. Então, se o perfume é um presente, por exemplo, para um idoso, eu indico que você mostre para esse cliente fragrâncias mais fortes, que causem mais impacto, porque o idoso, ele vai sentir menos o cheirinho daquele perfume. Mesma coisa, vem, por exemplo, um idoso comprar um perfume comigo, eu sempre vou nas fragrâncias mais fortes, que eu sei que o olfato do idoso, ele vai estar ali já um pouquinho mais abalado devido à idade, e isso é normal, entendeu? E se eu mostrar as fragrâncias muito aquosas, cítricas, leves, o que acontece? O idoso vai falar, não tô sentindo, esse perfume não cheira isso, gente. Já aconteceu muito comigo. Então, faça as perguntas, conduza a situação. Nesse momento, é o momento de você fazer perguntas abertas, que deixa o cliente responder da maneira dele, né? Faça perguntas abertas, para que ele responda da maneira dele. Preste atenção no cliente, né? Com o olhar dele, ele diz muito,
com os gestos, né? O cliente sempre diz muito. Então, dica número 1 é conduza a venda, faça as perguntas, tá bem? Quem faz as perguntas é quem conduz a situação. Dica número 2, não faça um interrogatório. Isso tem grande diferença, olha só. Eu disse na dica número 1 para você fazer perguntas, mas agora na dica número 2 eu tô falando, não faça um interrogatório, porque é diferente. Às vezes, você vai falar com o cliente, fazer perguntas que parece que você está interrogando, parece que está numa entrevista de emprego e aquilo ali, sabe, causa um bloqueio, a pessoa quer fugir daquela situação. Então, não faça um interrogatório, também ouça o seu cliente, né? É aquilo que eu falei, com o olhar, com o gesto, com a expressão facial, né? Às vezes você passa um perfume para o cliente sentir e com a expressão facial dele, você já vê se ele gostou ou não. Você tem que aprender a sentir para que lado eu parto, né? Mostrei um perfume, a expressão amadeirada, por exemplo, a expressão facial foi legal, então vou continuar aqui nesse ritmo. Tem cliente que não gosta de conversar muito, né? Não é de muitas palavras, mas preste atenção nele. Mostrou um perfume para ele, é uma fragrância, e a expressão facial dele foi tipo, sabe, de ruim. Então, vou partir para outro lado, começa a fazer perguntas para descobrir. E, gente, isso eu tô falando aqui, me referindo a perfumes de uso pessoal, mas isso serve, gente, quando você vai atender um cliente que é uma mãe, para um chá revelação, para lembrancinhas de maternidade, para um aniversário, para um casamento, para um dono de loja que quer comprar uma fragrância de você para fazer o marketing olfativo da loja dele. Então, em todas as situações, as técnicas são as mesmas, tá bem? Então, não faça interrogatório, né? Faça o cliente se sentir à vontade com você, se sentir à vontade para conversar. Dica número 3, não bombardeie o cliente com cheiros. Isso é recorrente de pessoas que não sabem conduzir a situação, não sabem conduzir a venda e não sabem fazer perguntas. Isso eu já vi muito de pessoas que já trabalharam comigo, em equipe de vendas comigo. Até mesmo quando eu trabalhei em lojas de perfume, eu via algumas colegas de trabalho e você percebe isso. Quando a pessoa não sabe conduzir a situação com perguntas, descobrindo ali que ela acha que se ela bombardear o cliente com cheiro, a venda vai sair. E, gente, quando você bombardeia o cliente com cheiro, a venda não sai. Sabe por quê? Porque ele vai se sentir confuso. Isso eu falo porque já aconteceu comigo. Eu falei que eu já vi acontecer com colegas de trabalho, mas já aconteceu isso comigo muito. Até eu prestar atenção nisso e ver que faça sempre essa análise, sabe? Depois de uma venda que não deu certo, faça análise. Por que não deu certo? Por que ele não comprou? Né? E eu comecei a fazer essas análises de mim mesma e eu percebia isso, que quando eu mostrava um monte de coisas, o cliente não conseguia se decidir, né? E depois eu comecei a perceber isso nos colegas de trabalho, nesses 17 anos aí trabalhando com aromas. Então, não bombardeie ele, mostre 1, 2 fragrâncias, 3 no máximo, e dá um tempo, espera o cliente sentir, né? Às vezes o cliente quer sentir ali as notas, aquele primeiro impacto, que são as notas de saída que a gente conhece, aquele primeiro cheiro. Às vezes o cliente quer esperar aquele cheiro ali passar, para ele sentir o desenrolar, né? A fragrância mais encorpada, depois as notas de saída. Então, não bombardeie ele. Às vezes o cliente fica naquele momento ali, que você mostrou 1, 2, 3 fragrâncias e ele tá querendo esperar um pouquinho secar o perfume, a fragrância dar uma acalmada, vamos dizer assim, ir para as notas do corpo, e parece que a gente fica até às vezes meio sem assunto, não é verdade? Mas o que eu te digo, eu tenho uma dica que eu usava para antecipar os passos aí da fragrância, né, na pirâmide olfativa. Então, por exemplo, eu passei no cliente, eu tô vendo ali que ele tá querendo, sentindo, vendo uma olhada, assim, faz assim com o braço. Se ele quer antecipar as notas da fragrância, friccione
friccione onde passou a fragrância. Por quê? Isso vai esquentar ali o atrito da pele, vai secar mais rápido e isso vai acelerar o processo da fragrância. Então, automaticamente, as notas de saída, né? As notas que é daquele primeiro impacto do perfume, elas vão evaporar mais rápido. Ele já vai sentir ali as notas de corpo, às vezes sente até um pouquinho das notas de fundo. Então, uma dica aí para você é usar. Às vezes o cliente, ele quer sentir as notas do perfume mais acelerado e fica ali no momento que você não sabe o que você fala, e daí a pessoa não sabe o que fala, o que faz, começa a mandar um monte de cheiro. Isso só vai espantar o seu cliente, tá? Eu falo isso porque eu já fiz isso muito. Então, uma dica aqui para vocês: cliente que cheira muito não compra nada. Isso eu tenho muito claro comigo, porque aconteceu inúmeras vezes. Cliente que cheira muito não compra nada. Sabe por quê? Porque ele vai ficar indeciso. Ele vai falar assim: eu vou dar uma volta, eu vou levar as fitinhas aqui, né? Às vezes a gente coloca numa fita olfativa, levar as fitinhas, vou sentir depois. Esperar um pouco sair, eu tô com os cheiros misturados no meu nariz, vou esperar sair um pouquinho, depois a gente conversa, e aí já desandou o caldo. Você já perdeu o time da venda, tá? Então não deixe isso acontecer. Tente entender a indecisão do seu cliente, né? Às vezes pode acontecer sim, você mostrou 2, 3 perfumes, 2, 3 fragrâncias aí de aromatizador e ele tá ali ainda indeciso, mas tente entender por que ele tá indeciso, né? É porque ele não gostou daquelas fragrâncias? É porque ele gostou de 2 mais? Então você trabalha com essas 2 mais? É porque ele queria ter mais uma opção ali? Tente entender, vai conversando pouco a pouco e o cliente vai soltando e isso vai ajudando aí você na sua venda. Agora vamos falar aqui. Peraí, pessoal. Meu computador deu um... Vamos falar aqui da quarta dica para você aí aumentar suas vendas de aromas artesanais, de perfumes. Então, qual que é a quarta dica que eu dou para você? Fale simples, mas transmita conhecimento, tá bem? Fale simples, mas transmita conhecimento. E por que eu falo isso? Quando você vai comprar qualquer tipo de coisa, vai comprar um carro, você chega na concessionária, você quer comprar com aquele vendedor que tá ali, mas que conhece daquele veículo que você gostou, né, que vai saber falar do veículo, vai chegar com você na porta do veículo e vai saber os botões todos daquele veículo ali, para que serve, isso serve para isso serve para isso, tal. Você vai querer comprar com esse ou você vai querer comprar com outro vendedor que chegou ali na porta do veículo, você entrou, sentou, você pergunta para ele: para que serve esse botão? Ele vai falar: ô fulano, Zezinho, vem cá, me ajuda aqui. Com quem você vai se sentir confiante, né? Então, é isso que eu te digo. Fale simples, mas transmita conhecimento. Mostre que você tem propriedade para falar do seu produto. Seja ele um aromatizador, por exemplo, aromatizador de varetas. Mostre que você tem propriedade. Fale para o seu cliente sobre as varetas, né? Por que você prefere usar uma vareta de fibra de algodão? Por que não se usa uma vareta de bambu? Por que as varetas têm que ser longas? Por que usar várias varetas? Mostre que você tem propriedade, que você conhece daquilo que você está vendendo, daquilo que você está falando com ele. As pessoas preferem comprar com especialista, né? Com um consultor, com quem entende aquilo, do que comprar um simples vendedor, né? Quando você quer algo específico, vamos falar aí de uma consulta. Quero passar numa dermatologista. Eu vou passar no clínico geral, que atende todo mundo? Não, eu vou passar com a especialista, né? E hoje, né, nessa era digital que a gente tá, antigamente você pegava ali o livrinho do convênio e pegava o número de telefone ali que estava mais perto da sua casa, ligava e agendava. Hoje não, você vai pro Instagram,
né, para as redes sociais, para o Google, vai lá nem sei falar o nome, Doctoralia, e vai olhar lá as recomendações dos pacientes que já consultaram com os médicos e vai naquele que tem as melhores recomendações, né? Então, seja um especialista. Transmita aí para o seu cliente conhecimento, mas com palavras simples, gente. Não adianta você chegar para o seu cliente e começar a falar difícil, né? Começar a falar de pirâmide olfativa, as notas de saída, as notas de fundo, falar, sabe assim, incrementado, falar termos técnicos para ele. Não fale isso. Mostre que você conhece, mas com palavras simples, né? Às vezes o cliente passa o perfume, ele fala assim, nossa, que cheiro de álcool, né? Tá cheiro de álcool forte. Eu não vou ficar usando termos técnicos com ele, eu vou falar, agora no início, a fragrância a gente acaba de passar, parece que tem um cheiro de álcool, mas são alguns ingredientes do perfume, né? Mas aí puxado para os cítricos, né? Pro limão, tal, que tá esse cheiro, mas daqui a pouquinho seca, você vai ver como o cheiro muda, né? Como o cheiro vai ficando melhor, entendeu? Então, use termos simples com o seu cliente. Às vezes o cliente fala assim, eu quero um perfume que fixa, né? Quero um perfume que fixa, que tem um bom fixador. Eu posso falar com ele que não existe um fixador sem bater de frente com ele, sabe? Posso falar com ele o seguinte, olha, eu vou te mostrar aqui os perfumes mais amadeirados, que são perfumes que vão ficar mais na sua pele. Você vai perceber que ele vai segurar mais tempo, vai ficar mais tempo. Você já usou perfume amadeirado? Você já percebeu isso? Né? Fale de forma simples. Estude, conte a história do perfume, né? Conte a história dos ingredientes da família olfativa, mas de forma simples, né? Por exemplo, quando eu trabalhava no Boticário, tinha o Malbec, e o Malbec sempre foi sucesso de vendas, né? E o Malbec é uma fragrância amadeirada, então a gente contava ali um pouquinho de como era feito o Malbec, dos barris de carvalho e etc, entendeu? Conte um pouquinho da história, mostre. E já que são produtos artesanais que você mesmo faz, isso facilita muito sua vida, né? Se você fez ali pensando num sentido para aquele produto, isso facilita você contar a história, né? Contar ali qual o intuito daquele produto, qual o intuito daquele perfume, que esse perfume, por exemplo, você tá falando aí de um body splash, eu fiz esse perfume, essa fragrância, ela é um pouquinho mais leve, porque a intenção dele é você usar para ir para academia, porque na academia você fica ali 2, 3 horas, né, 2 horas, volta para casa, já toma banho, não vai ficar sem tomar banho depois da academia. Então a intenção dele é isso mesmo, para ser um produto mais prático, para você não gastar tanto dinheiro, um produto para hora de dormir, um produto para você ir ali na padaria, mostre que você tem conhecimento, né? E a quinta dica que eu deixo aqui hoje para você é: vá para o fechamento. Eu já vi muitas pessoas perderem vendas porque tem medo de ir para o fechamento. Mostrou o perfume, o cliente gostou. Eu já vi isso já aconteceu comigo também no passado, gente. O cliente gostou, ele fala, eu gostei desse daqui. Nossa, esse daqui é muito bom. E a pessoa não vai pro fechamento, fica ali gastando tempo à toa, vá pro fechamento. Neste momento, não é hora de você mais fazer perguntas abertas, né? Faça já perguntas fechadas, né? Pergunte pra ele. Às vezes ele ficou ali entre 2 perfumes. Cheira um, cheira outro. Cheira um, cheira outro. Cheira um aromatizador, cheira outro. Pergunta pra ele, qual que você mais gostou? Se ele falar assim, eu gostei desse daqui, não invente mais moda de você querer mostrar outras coisas. Não, gostei desse daqui. Que bacana, você gostou desse? E como você gostaria de pagar? Vai ser à vista? Vai ser no cartão? Dá pra gente parcelar em 2 vezes, 3 vezes? Como que vai ser a forma de pagamento? Ou então, posso acrescentar o body splash dele? Posso acrescentar o perfume de bolso?
Se for no caso do aromatizador, vamos supor um aromatizador de varetas, eu posso colocar junto a água de lençóis? Vai ficar bem bacana o perfume para casa, né? Aquele home spray para você espirrar no seu sofá, nas suas cortinas, vai fazer durar muito mais aí o seu aromatizador de varetas, né? Então parta para esse tipo de pergunta, para ele sentir que tá conduzindo ali pro fechamento, né? Então pergunte perguntas de fechamento. Se é um produto para presente, você pode falar também. Ele falou ali, você gostou do A ou do P? Gostei do B. Posso providenciar a embalagem já? Vou começar a embalar para você, tá bem? Fale o valor, ficou tanto, como o senhor vai pagar? Então, conduz ali para fechar a venda, para não ficar sem fechamento, porque já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso de eu ver colegas meus de não vender porque o negócio tá vendido, mas na hora de chutar a bola pro gol, não chutou, entendeu? Paralisou ali, cristalizou e perdeu a venda. Isso acontece muito também quando você vai vender para conhecidos, né? Desfocou ali conversa e o cliente escorregou pelos dedos, tá bem? Então, é isso que eu queria deixar aqui hoje para você. Acredito que essas dicas vai te ajudar aí, coloque elas em prática e creio que elas vão te ajudar a melhorar aí o seu desempenho nas vendas, ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!